documento e averbar o cumprimento positivo ou negativo da diligência à margem do registro. Então, reforçando, né? Só vai ter notificação de ato registrado ou de ato já averbado. Em alguns estados, isso acaba não sendo tão, digamos, abordado, porque não há previsão de cobrança para notificação de ato já registrado. Aqui no estado há cifra específica. Quanto se cobra pelo registro e quanto se cobra pela notificação. Em outros estados, a notificação ela já engloba o registro. Aqui não, aqui é separado. Então, em outros estados, talvez não se aborde nem mesmo em prova essa questão, justamente por causa da forma de cobrança. Inclusive, pesquisando, eu vi que tem estados que sequer possuem cifra para averbação de títulos e documentos. Só tem uma cifra de cobrança, de registro. Não tem cifra de cobrança para averbação. Enfim, averba o cumprimento positivo ou negativo da diligência à margem do registro. Né? Margem do registro, a coluna de averbação, quando é o livro antigo. Margem do registro, quando é a forma nova, né? Faz no encerramento do ato. Então, digamos, o contrato terminou aqui. Terminou o contrato aqui. Assinatura das partes, etc. Logo ao final do documento vai ter, então, as menções do protocolo, registro, data, etc. Né? Logo aqui. E aí o espaço para as averbações. Seria a margem, né? Recebida a notificação de outra serventia, e aí vejam aqui a possibilidade do artigo 160 que fala que o oficial pode se utilizar de outros títulos de documentos. Então, recebida a notificação de outra serventia, o oficial instado, além dos procedimentos acima, devolverá à serventia remetente o documento acompanhado de certidão. O que isso significa? Partes contratantes. Uma em Santa Catarina, outra em São Paulo. Bom, quero notificar, não vamos falar em parte contratante, mas o notificante, né, ou seja, a pessoa quer notificar a outra que é em outra cidade ou em outro estado. Mas eu não sei, não conheço, não tenho muito tato com isso, ou até mesmo por comodidade, eu quero, então, levar até o título de documentos da minha comarca. Ó, manda lá para tal cartório, cuida disso aqui para mim, para notificar o fulano lá no outro estado. Está aqui e tal. O que o título de documentos vai fazer? Ele vai receber aquela notificação, vai fazer o registro e vai mandar, então, para o cartório do destinatário, para o local do cartório do destinatário. Digamos outro estado. O outro estado, pelas regras, por essa regra, o que ele vai fazer? Ele vai registrar o documento novamente, porque a notificação só é feita de documento registrado na própria serventia, vai registrar novamente, vai fazer, então, a notificação, vai fazer a menção de que conseguiu notificar, não conseguiu notificar, notificou, a pessoa se negou a assinar, enfim, vai detalhar ali a notificação, vai fazer a certidão e vai devolver ao outro oficial. Volta, então, para cá. Voltando para cá, o oficial vai pegar aquele resultado e vai fazer isso aqui. Vai averbar o cumprimento. Entenderam a sistemática? E isso é reflexo do quê? Do princípio da territorialidade relacionado à notificação. Por quê? O princípio da territorialidade relacionado à notificação é aquele que diz que precisa, né, ou a adoção dele, é aquele que diz que a notificação precisa ser no RTD de domicílio do destinatário. Por isso a necessidade de recebida a notificação de outra serventia, de realizar o que? O registro. Até para que a parte, quando receber a notificação, se ela não estiver presente ou for entregue a outra pessoa, ela possa obter, por certidão, um inteiro teor daquele documento que foi registrado, foi notificado para ela. Alguns estados não adotam essa territorialidade, ou seja, permitem que a notificação seja feita por qualquer outro registro de documentos. Para vocês entenderem, seria como a pessoa vai até o cartório de documentos da sua comarca, ou qualquer outro, e solicita, então, que
o cartório notifique uma pessoa que está em outro estado. Esse cartório enviaria, então, uma certidão do registro por AR, direto para o destinatário. Isso se chama quebra da territorialidade em títulos e documentos. Ou seja, o registrador não vai mandar para o cartório local, ele vai mandar direto para o destinatário. Ou seja, não vai fazer uso da opção do artigo 160 da Lei 6.015. Em Santa Catarina, não pode. Em outros estados, pode. Ou seja, em Santa Catarina, o RTD, quando tiver uma notificação destinada à pessoa fora da sua área de atuação, ele deve enviar para o cartório de RTD local do destinatário. Então, haverá, nesse caso, 2 registros. O registro do RTD que recebeu a solicitação e o registro do RTD que vai concluir, não vou dizer concluir, mas que vai efetivar a notificação, porque a conclusão do ato, ele é bipartido, digamos assim. Ele não deixa de ser concluído no cartório que faz a notificação e tem uma segunda conclusão quando volta para o cartório de origem, né? O questionamento, então, a respeito da forma de envio, hoje com as centrais, o envio obrigatoriamente vai ser feito pelas centrais. O CNJ, na normatização da central, fala, inclusive, que as centrais elas devem disponibilizar os dados para os órgãos públicos, sem custo, né? E também fala sobre essa integração das centrais. Pela norma do CNJ, quando o Estado não dispuser de uma central própria, ele pode se utilizar de outra central. É o que acontece, por exemplo, com a central do Registro Civil. Alguns estados não possuem central própria e aderiram à central de São Paulo. Os estados que possuíam a central própria apenas fizeram a interligação das centrais. Em títulos e documentos, a mesma coisa. O CNJ normatizou dizendo que o estado que não tem a central própria adere a de outro estado. Se ele já tem, se ele optar por central própria, ele vai fazer essa conversa de central com os outros estados. Santa Catarina tem central própria em títulos e documentos e essa remessa ela é feita ou por meio físico, correios, né, ou por meio digital através das centrais. Retornada, então, a notificação, o oficial requisitante, ou seja, o oficial, aquele que fez o primeiro atendimento, né, vai cumprir o previsto no 2, que é o quê? O resultado, que é a verbal cumprimento positivo ou negativo da diligência. Então, ele vai fazer isso, vai mencionar lá, olha, voltou com o seguinte resultado, etc. E vai prestar contas do requerente com fornecimento de comprovantes das despesas relativas aos atos praticados. Ou seja, junto com o retorno da notificação, vai vir lá o recibo de emolumentos do outro cartório. E disso ele vai, então, fazer a prestação de contas. E aqui fala que o oficial pode requisitar, né, do interessado o prévio depósito dos emolumentos devidos às despesas. Ah, mas como é que a gente faz isso, etc. Na prática, e às vezes obrigatoriamente, a notificação é feita em 2 endereços. Por exemplo, em alienação fiduciária de imóvel, quando alguém que mora no interior financia um imóvel no litoral. Mas a pessoa só vai para o litoral para passar as férias. E aí acaba não pagando o financiamento do imóvel do litoral. O que o registro de imóveis pode fazer? Ele vai notificar o devedor para consolidar a propriedade em nome do credor. A pedido do credor, claro, né? Então o que o registro de imóveis pode fazer? Ele vai encaminhar para o pedido de documento e vai dizer, ó, notifique esses devedores. Aí o devedor, o RTD vai dizer, olha, vou notificar ele então no endereço daqui, porque o contrato prevê aqui também, e onde ele mora no interior. Notifica os 2. Ou às vezes, os compradores podem ser irmãos, um mora no litoral e o outro mora no interior. E aí a notificação vai ter 2 endereços distintos. Na prática, como funciona? O RTD vai ligar,
ou vou mandar um e-mail para o RTD destinatário e dizer, ó, quanto custa a notificação tal endereço? Ah, tanto. Vai pegar os valores, vai